Carmen, titular do primeiro ano B. Olá, eu sou a professora Genice, titular do primeiro ano D. Viemos compartilhar com vocês o projeto Professor por um Momento, uma proposta pedagógica da qual acontece no mês de outubro, vinculando então o Dia das Crianças e o Dia do Professor. Esse projeto tem como objetivo desenvolver a criticidade, oralidade e pesquisa de nossos alunos. O projeto então tem base na construção da pesquisa dos animais como uma temática vinculada e pertinente a todos os alunos. Também tem essa questão de retomada da ordem alfabética, da construção de frases e, obviamente, o aluno se pôr em frente ao grupo e ser construtor do seu próprio conhecimento. Como acontece então esse projeto na prática? Previamente, a gente faz a escolha dos animais, que são animais selecionados de A a Z. Criamos um cronograma e fizemos uma escala de dias onde os alunos irão ser os professores. Enviamos para os pais esse cronograma, essa escala, e os pais então em casa são instruídos, a gente sugere que eles façam um cartaz, para que nesse cartaz tenha bem específico assim as coisas que o filho terá que falar em sala de aula no momento em que ele vai ser o professor. Para aquele aluno que ainda não está alfabetizado, a gente sugere que os pais coloquem bastante informações em forma de ilustrações e imagens para facilitar a fala da criança. Outros já fazem parte mais escrita porque eles já estão no nível mais avançado, eles fazem então a leitura na hora da apresentação. Para todos os alunos é também formulada uma apostila. Em cada folha dessa apostila é colocada um desses animais, só com a imagem do animal. E o trabalho então das crianças, enquanto o professor dá aula, é prestar muita atenção, porque depois eles terão que fazer na volta desse animal um cenário, desenhar o habitat ou algo que o professor falou em referência a esse animal. Tem também 2 linhas nessa apostila, onde eles farão frase, anotarão alguma informação que eles prestaram atenção na fala do professor. Primeiramente, o professor se coloca então na frente da turma, ele faz a exposição de tudo que ele sabe sobre o animal. Depois é aberto o momento de perguntas, onde os alunos fazem as perguntas e depois então cada um faz o seu registro na apostila. Terminado o registro, eles vão até a mesa do professor, que isso é a parte mais interessante do projeto. O professor fica sentado na mesa do professor, o aluno, e nós, professores, sentamos na mesa do aluno. Para eles isso é o máximo, essa troca de lugares. E é muito interessante, quando eles vão mostrar a atividade para o professor, esse professor é muito exigente. Às vezes ele manda o coleguinha, o aluno dele voltar para a mesa, refazer a atividade, porque não está bem feita, colorir o desenho melhor. Eles também, na hora da fala, que eles estão dando a aulinha, às vezes eles entram em conflitos porque os colegas não estão fazendo silêncio e aí eles percebem o quanto é difícil ser professor e se colocar à frente do grupo. E, obviamente, como toda rotina de sala de aula, às vezes temos os nossos percalços, Um dos professores, como exemplo para vocês, um dos professores quis trazer, então, um destes animais para mostrar, então, e apresentar para os colegas. Trouxe, então, um pato. Trouxe dentro da gaiola, ela falou que era mansinho, aí a gente tirou ele da gaiola para apresentar aos colegas e simplesmente ele saiu caminhando pela sala, tumultuando, e foi então um pouco difícil de resgatá-lo novamente. Mas é só para então dizer para vocês que, assim como nossa proposta pedagógica, é trazer então essas vivências para dentro de sala de aula. E enquanto eles estão falando e fazendo as perguntas para o professor lá na frente, surgem muitas descobertas. Por exemplo, um dia um dos alunos deu a aula sobre o boi e deu o exemplo que o bife que eles comem em casa é fornecido pelo boi, é a carne do boi, e aí tem crianças que chegam a levar um susto porque nunca tinham se dado por conta que o bife é do boi. E aí foi muito engraçado neste dia, porque uma coleguinha bem ligeira levantou a mão e ela disse: não, eu não como carne, eu só como o coração da galinha. Na inocência dela, naquele momento, ela não comia carne.
mas ela comia o coração da galinha. Aí o outro já levanta a mão e diz assim, mas o coração é o coração da galinha. E aí então vem todas essas descobertas, a gente tem que contornar, tem que explicar, né? E é muito, muito interessante. Então, como mais alguns exemplos de vivências, né, afora do nosso projeto, nosso passeio de final de ano é para quem está da estância. Então, as aprendizagens tidas em sala de aula também são empregadas afora, onde, por exemplo, surgem as dúvidas e concretizam, né, as hipóteses de que, por exemplo, o leite da vaca não é, né, tido simplesmente na caixinha do leite, e sim fornecido pela vaca. E aos mais corajosos e curiosos também contemplam a vivência de poder, né, tirar o leite da vaca realmente. E a cada final do ano, quando nós fizemos a nossa avaliação, nós nos questionamos se continuaremos ou não com esse projeto. Mas daí a gente lembra de que tem irmãos já dos aluninhos que foram nossos, que já ficam esperando para quando chegar a vez deles serem alunos do primeiro ano, qual vai ser o animal que eles também vão ser professores igual ao humano. E só para ilustrar para vocês, tempos atrás eu dei carona para uma amiga do meu filho, e aí a gente vinha no carro conversando, e ela tinha sido minha aluna lá no primeiro ano, e hoje ela já está no ensino médio. E aí dentro do carro ela dizendo para mim, ai prof, eu lembro como se fosse hoje, do dia em que eu fui professora daquele projeto, eu dei aula sobre o jacaré. Ela começou a falar ali no carro naquele momento, a fala que ela fez lá de quando ela tinha sido aluna do primeiro ano. Aí aquilo assim ela faz a gente analisar de que realmente o que dá certo nós temos que continuar. Até parafraseando Mário Sérgio Cortella, que ele tem uma fala muito interessante quando ele diz que existe diferença entre o antigo e o velho. O antigo tem valor, por isso, inclusive, os museus são feitos de coisas antigas, porque tem história, tem valor, tem memória, enquanto o velho é ultrapassado. E aí, quando a gente lembra de tudo isso que acontece no nosso projeto, nós temos cada vez mais certeza de que o nosso projeto ele pode ser antigo, mas ele não é velho. E nós precisamos continuar, sim, com esse projeto no outro ano, novamente. Então, fiquem agora com um pouquinho das nossas memórias de aprendizagens. E agradecemos mais uma vez a oportunidade. Oi, eu sou a Kis e vou apresentar o João de Barro. Este é o João de Barro. Olha, este é o João de Barro. Eu vou começar daqui. João de Barro, como vocês sabem, o nome dele é João de Barro. Mas todos os animais têm um nome científico. Forneiros rufos, fornários rufos, porque ele faz um ninho em formato de forno. Olha o formato de forno da toca do João de Barro. Depois temos ave, quer dizer o peso do João de Barro é 50 gramas. Tamanho. E o tamanho dele é 20 centímetros. O que ele come, que é o alimento. Ele é o alimento dele. Ele come aranhas, semente e minhoca. Casa. Chuva. Olha, a chuva vem por aqui, não deixa ele atingir o ninho. Para os filhotes e a mãe dos filhotes ficar bem quentinho. Também temos, olha, ele começa assim o ninho do João de Barro. Depois assim, e depois assim. Demora 18 dias. Você vendo de cima, o ninho é desse jeito. O que ele é feito? Barro, palha e esterco, que é cocô de animal. Ninho, que é terceiro. Ele pode fazer ninhos em cima dos outros. Fêmea. A fêmea são todos os nomes são certos que eu vou ter aqui. Maria Barreira, Joaninha de Barro,
e Joana de Barro. Então, são os números certos. Predador. Os predadores, eles são gaviões e águias. Águia. Ali, vai. Aqui. E ele é um construtor que constrói sua casa e também ele fica um ano com a sua casa e aí ele faz outra. Essa é uma fotinha de eu apontando para uma casa de João de Barro que tem uma tão mais perto. Eu fiz uma atividade em campo procurando João de Barro. Eu encontrei muito João de Barro, mas eu encontrei mais casas do João de Barro do que João de Barro. E agora eu vou mostrar a cantoria de João de Barro. Só um minutinho. Esse é o som. E quando ele canta, quer dizer que o dia vai ter sol. O dia vai ter sol quando ele canta. Deu. O venerando aqui é a toca e o João de Barro. O João de Barro entra na toca. Esse é o João de Barro e essa é a toca. Terminei. Qual é a cor de hipopótamo? Pode ser cinza ou marrom. Eu gosto da cinza. Tá bom, né? Lê a frase. O hipopótamo pesa 3 toneladas. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Tá bom.